Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos ao estudo da nossa penúltima lição do trimestre, A Minha Graça Te Basta, em 2 Coríntios capítulo 12, dentro do nosso estudo da revista do Programa de Educação Cristã Continuada. O nosso texto áureo nos diz: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, versículo 9. Nossa leitura bíblica com todos está na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 18. A verdade prática nos fala que quanto mais fracos, tanto mais forte a operação do poder de Cristo em nós e através de nós. Os hinos da harpa sugeridos são os de números 79 e 205. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar esta ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, e assim você nos ajudará a espalhar a boa semente aos corações. Passemos então ao estudo do nosso comentário da lição. A introdução do comentário nos fala que, para que ninguém questionasse sua comunhão com Cristo, Paulo narra o seu arrebatamento, a dura prova no espinho na carne e a graça que basta. Primeiro item, primeiro tópico, visões e revelações. Ao expor seus sofrimentos, Paulo toca na essência da vida cristã. Seja qual for o grau de renúncia exigido de nós, através da obediência a Jesus, testemunharemos nossa fé na realidade perfeita que virá. Primeiro item, arrebatado ao terceiro céu. Aqui, Paulo narra algo extremamente glorioso. Ele escreve: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Essas experiências de êxtase celestial diferem em muito dos sofrimentos que Paulo suportou por amor ao Evangelho, e sofrimentos esses que nós estudamos na lição anterior. Desde a época da sua conversão às portas de Damasco, ele havia recebido visões de Jesus. Nós encontramos a narrativa dessas visões no livro de Atos dos Apóstolos, aqui nas referências citadas, 16:9, 18:9, 22:17, 23:11, 26:19, 27:23 e também Gálatas 2, versículo 2. Essas experiências frequentes de Paulo confirmaram seu relacionamento íntimo com seu Senhor e lhe conferiram uma posição diferenciada em relação aos que questionavam sua legitimidade apostólica. Ou seja, aqueles falsos apóstolos, falsos líderes na igreja de Corinto que falavam contra Paulo, eles não tinham estas experiências espirituais que ele tinha. Paulo escreve sobre seu arrebatamento ao terceiro céu, ao qual, na passagem paralela, ele chama de paraíso. Mas qual é o sentido de terceiro céu? Existem 3 níveis. O primeiro é o céu que vemos, a atmosfera, as nuvens. O segundo céu é o da astronomia, não visível aos olhos humanos, ou seja, o nosso universo como um todo. E o terceiro céu é o céu de Deus, espiritual, a morada de Deus. Na verdade, é outra dimensão fora da nossa esfera material. É o céu dos céus, o mais alto dentre os céus, habitação de Deus, morada dos seus anjos e dos salvos. Cristo entrou nesse céu para estar no santuário, na presença de Deus, como lemos em Hebreus 9:24 e Efésios 4:10. Então é deste céu que Paulo está falando. Veja que até então, somente lá na frente, no livro do Apocalipse, é que nós teremos alguém adentrando nas regiões celestiais em visão, arrebatado em espírito,
seria o apóstolo João. Até então, Paulo é o que chega mais longe de todos os demais apóstolos, de todos os outros discípulos, nesse quesito de experiência sobrenatural. Segundo item, as palavras inefáveis. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Aqui o termo paraíso se refere ao terceiro céu também, e nos ajuda a entender um pouco mais deste lugar. No Novo Testamento, a palavra paraíso aparece 3 vezes, em Lucas 23:43, em Apocalipse 2:7 e 2 Coríntios 12:4. São flashes, são vislumbres do céu. A Bíblia não descreve com tantos detalhes o céu porque é uma outra dimensão, é uma outra realidade totalmente diferente da nossa. É algo que as nossas palavras humanas não têm como expressar na sua integralidade. Poderíamos dizer que é uma outra civilização totalmente diferente da nossa. É como se a Bíblia levantasse a cortina do céu para que possamos ver um pouco, poderíamos dizer um pouquinho, o que tem reservado para nós. Há 2 partes nesse versículo. Paulo diz ter ouvido coisas inefáveis, coisas grandiosas, maravilhosas, mas também diz ter ouvido uma recomendação para guardá-las. No céu, tudo é tão diferente que é impossível compará-lo com aquilo que Paulo conheceu na terra. Ele se sentiu incapaz de descrever o que observou. Vamos fazer aqui uma comparação. Imagine, por exemplo, um nativo brasileiro, um indígena. Ele nasceu e se criou longe da civilização, na sua aldeia, sem acesso à televisão, à rádio, à internet, conhecendo apenas aquela realidade natural. Então, um dia, ele é levado à cidade grande, à civilização dos brancos, digamos assim, e ele acaba voltando para sua aldeia. Como é que ele iria descrever, por exemplo, um avião? Como ele iria descrever um prédio? Talvez o mais próximo que ele encontrasse de dizer de um prédio é uma oca em cima da outra. Os demais indígenas ouviriam aquela palavra e imaginariam uma coisa, só que o que eles imaginassem estaria muito longe de ser um prédio. Um avião talvez ele descrevesse como um pássaro de ferro, se ele conhecesse o metal, e talvez nem isso, mas quando ele falasse para os demais, dos seus conterrâneos, eles iriam formar uma ideia de avião que estaria muito longe ainda da realidade de um avião. Portanto, esses exemplos são justamente para nos mostrar o quanto a nossa língua, o nosso português, o nosso inglês, qualquer língua humana, ela é limitada. Ela nunca descreverá com perfeição as realidades celestiais. Por isso, a recomendação de Paulo para guardar essas palavras, para não dizer o que foi que ele viu nessas visões. Interessante dizer que aqui e ali aparecem alguns pregadores, algumas pessoas que dizem ter uma experiência sobrenatural, apregoando coisas do tipo: eu vou contar hoje a vocês aquilo que Paulo não contou nas suas visões, se arrogando uma autoridade espiritual maior da que do apóstolo. Por que o Senhor Deus concedeu a Paulo essa visão do céu, se o apóstolo não pode revelá-la? Ninguém tem a resposta a essa pergunta. Todavia, sabemos que todas as aparições de Jesus a Paulo tiveram o objetivo de encorajá-lo para a sua missão, durante a qual enfrentaria aflição e maus tratos físicos. Com estas visões, esse deve ter sido também o objetivo. Não de revelar para os outros, mas para que aquilo que Paulo viu da glória celeste servisse de um incentivo pessoal para ele e apenas para ele, a mais ninguém. Afinal, há coisas na esfera sobrenatural que não adianta nós contarmos para as pessoas. Só terá alguma validade para elas se elas próprias verem, se Deus quiser que elas vejam. Mas por mais que se conte, não servirá de edificação espiritual para elas. Terceiro item: a glória é do Senhor. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. A respeito do seu arrebatamento, Paulo diz: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo. Note que ele se gloria de ter sido arrebatado, mas não de si mesmo. Ele não está dizendo algo do tipo: Deus me deu
essa revelação, esse arrebatamento, essa visão da glória celeste, porque eu sou melhor do que os outros, porque eu sou melhor do que vocês. Ele não está se gloriando, ele está se gloriando da revelação que lhe foi dada. Parece contraditório, mas é coerente. Paulo nunca se gloria do que Deus faz. Paulo se gloria do que Deus faz, nunca de si mesmo. Quanta diferença, não é verdade? Se formos comparar com alguns pregadores dos tempos atuais, pregadores e pregadoras, que parece que colocam as revelações e bênçãos de Deus na sua vida como uma prova de que eles são melhores do que os demais cristãos. As provações e a graça de Deus forjaram Paulo até que não pudesse gloriar-se de nada em si mesmo, a não ser de suas fraquezas. Ainda que tenha vivido algo grandioso, Paulo não se considera merecedor de nada. Submisso a Jesus, ele sabe que todas as renúncias vividas são, afinal, melhores do que qualquer projeto de sucesso humano. Embora lhe parecesse insensato, ele diz que poderia, se quisesse, vangloriar-se do arrebatamento. Ele não estaria mentindo, porque realmente ele teve aquela visão, aquela arrebatação, aquele arrebatamento. Ele teve aquela experiência com Deus. Então ele poderia se gloriar, se gabar disso. Contudo, prefere não se gloriar de nada, para que ninguém pense que ele é algo mais do que um homem comum, para que afinal se interessem pelo evangelho que ele ensina, e não por ele mesmo. Note que os falsos mestres faziam o contrário. Como? Eles buscavam atenção para si mesmos. Dessa maneira, eles enganavam a muitas pessoas. Será que hoje em dia nós não temos falsos mestres ou falsos pregadores dessa mesma natureza, vagando por uma igreja ou outra, por um ministério ou outro? Estejamos atentos a essas situações. Vamos para o segundo tópico, a minha graça te basta. Com certeza, uma das mais belas frases que Deus já falou para alguém. Toda a trajetória de Paulo mostra bem o poder da graça. O que é graça? O favor imerecido, para nos garantir o sustento da fé e da paciência nas tribulações. Como eram incoerentes os que se julgavam superiores e não percebiam que nas fraquezas é que o poder de Deus se manifesta. Poderíamos fazer uma comparação como se a nossa vida fosse cheia de brechas. E nessas brechas, nesses buracos, o poder de Deus se manifesta. Ele não se manifesta na nossa força, mas na nossa fraqueza. Isso quer dizer que nós conscientemente iremos ser fracos? Não. Quer dizer que mesmo que nós queiramos ser fortes, nós temos fraquezas. E é nessas fraquezas que o poder de Deus se manifesta. Para quê? Para nos preservar do maligno. Primeiro item, o espinho na carne, talvez um dos maiores mistérios do Novo Testamento. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ninguém que tivesse recebido tantas revelações poderia evitar a soberba. Por isso, Jesus permitiu um espinho na carne. Veja que foi algo que Deus permitiu, que Deus consentiu, com um objetivo específico. Então, observamos o quanto o poder do maligno é limitado. Ele só pode tocar nos servos de Deus, se Deus assim o permitir. E fica então a pergunta, quer dizer que existem situações que Deus permite que o maligno nos toque, nos atribule, nos incomode, como foi com Paulo? E a resposta, infelizmente, para muitos é sim. Só que Deus não faz isso por sadismo, por querer ver o nosso mal, por querer nos ver sofrer, mas sim para o nosso bem. Importante lição esta, portanto, de Paulo para nós. Até quando Deus permite o mal na nossa vida, é para o nosso bem. Parece difícil de entender isso, parece mais complicado ainda de nós encaixarmos isso naquele evangelho que nos é anunciado dia e noite em algumas igrejas. Um evangelho truncado, distorcido, um evangelho de que é só vitória, não haverá sofrimento, não haverá dor, o maligno ficará todo o tempo longe de nós. Mas aqui nós vemos um dos maiores, talvez assim o maior apóstolo de todos, Deus consentindo que Satanás tocasse em sua vida, para lhe afrontar, para lhe esbofetear. Mas por que Deus permitiu isso?
para que ele não se exaltasse. Assim também hoje em dia, Deus muitas vezes permite o nosso espinho na carne. Às vezes é uma doença que nos acompanha a vida inteira. Às vezes é uma tribulação, uma dificuldade, algo assim constante que é para nos manter no nosso lugar, para que a gente não se exalte demais, para que a gente, nos momentos em que as pessoas estão nos exaltando, nós nos lembramos daquele espinho na carne e aí nós temos uma maior consciência do quão fracos e pequenos nós somos. Tudo isso Deus permite para o nosso bem, porque Ele não quer ver os seus servos dominados pelo orgulho. O orgulho que foi o grande pecado que levou o querubim ungido a se tornar Satanás. Para livrar Paulo do orgulho, Deus permitiu o espinho na carne. Será que Deus não está fazendo isso com você que está nos ouvindo nesse momento? Que você talvez esteja se queixando desse espinho na carne? O motivo não seja justamente esse, para Deus te preservar do orgulho, para Deus te livrar de um mal maior? Assim como não sabemos o que foi revelado a Paulo, também não sabemos o que era esse espinho na carne. Contudo, sabemos que Jesus só permitiu a atuação desse mensageiro de Satanás para que o apóstolo pudesse inclinar-se ao espírito e não à soberba. Ao recusar os apóstolos de Paulo, os apelos de Paulo para se ver livre do espinho, Jesus mostra que a graça é um favor que nos capacita a suportar com firmeza as tribulações. Na medida que nossa opção pelo Evangelho nos gera lutas íntimas, a graça do Senhor nos sustenta para que não percamos a fé. Paulo sabe que Deus está no controle, não Satanás. Se Satanás realizasse seu desejo, ele teria preferido que o apóstolo Paulo fosse orgulhoso em vez de humilde. Então veja como muitas vezes o inimigo das nossas almas faz as pessoas caírem por causa do seu orgulho. Escreve o escritor cristão Carson: os interesses de Satanás seriam muito melhor servidos se Paulo fosse se tornar insuportavelmente arrogante. E aí a gente para pensar, será que não conhecemos pregadores e pregadoras, líderes evangélicos com esse problema, com essa arrogância insuportável? Será que essas pessoas estão precisando de um espinho na carne? Segundo item nos fala, 3 vezes pedi livramento. Paulo apelou a Jesus para que tirasse dele essa aflição. A expressão 3 vezes nos lembra as orações de Jesus a Deus no jardim do Getsêmani. Paulo apelou 3 vezes ao Senhor para que o livrasse dos ataques do maligno e recebeu uma resposta negativa. Então, é possível Deus dizer não para nós, para um servo seu? Sim, é possível. Nem sempre a resposta de Deus para nós será um sim. Às vezes será um não. E outras vezes será espere mais um pouco. Mas essa resposta foi satisfatória. Deus não disse simplesmente a Paulo não. Ele disse não porque a minha graça te basta. A vontade de Deus é o principal fator na resposta de nossas orações. Deus ouve nossas petições, mas só as satisfaz se estiverem de acordo com sua vontade. Ele busca promover o nosso bem-estar espiritual, que no caso de Paulo era mantê-lo humilde. Deus não lhe tirou o mal, mas sim lhe deu força para suportá-lo. Deus não nos priva das experiências difíceis, nos capacita para vencê-las e sair delas. Paulo deve ter orado assim: ó Senhor, remove o espinho, livra-me desse mensageiro de Satanás. Estou sofrendo, já não posso suportá-lo. E o Senhor respondeu a Paulo, não conforme a oração que ele fez, não conforme a maneira dele. Terceiro item, a graça que basta e fortalece. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A resposta do Senhor tem valor permanente. Em outras palavras, Jesus enuncia um preceito que é verdade para todas as épocas, em todos os lugares e todos os tempos. Embora a resposta do Senhor seja negativa, não obstante, ela dá a Paulo a certeza de que Jesus o supre em todas as suas necessidades. Sua graça é suficiente. Ao longo dos
quase 2000 anos de história do cristianismo, nós temos visto muitos servos e servas de Deus assim. Passaram por lutas e dificuldades terríveis que às vezes tiraram as suas vidas físicas, mas a graça de Deus esteve com eles em todos os momentos. E eles venceram, porque eles não negaram a sua fé. Essa é a maior de todas as vitórias. Não é a cura do corpo, não é a salvação do corpo, nem sempre a maior vitória é o livramento da vida física, da morte física, mas a maior de todas as bênçãos é terminar, é cumprir a sua carreira sem negar a sua fé em Deus. A parte das dádivas da redenção, do chamado apostólico e do poder espiritual que recebeu, Paulo obteve o dom da graça, que aqui consistia em equilíbrio e sustentação para lidar com as dificuldades de sua vida. O apóstolo pôde suportar a dor de sua aflição por causa do alívio que o Senhor lhe estendia. Jesus não removeu o espinho da carne de Paulo, mas concedeu-lhe alívio por meio de sua graça autossuficiente. A conclusão é uma nota de triunfo, pois quando eu estou fraco, então sou forte. De modo semelhante, o Senhor vai responder nossa oração, mas não talvez segundo a nossa maneira. Terceiro tópico. Quase ao final de sua epístola, Paulo revela estar pronto para visitar os coríntios pela terceira vez. Reafirma seu propósito de servir aos irmãos com entrega total e nenhuma retribuição, como um pai que entrega ao filho o que tem de melhor. Primeiro item, procuro o vosso bem. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado. Pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Paulo anuncia sua intenção de retornar a Corinto para reencontrar os irmãos. Na expectativa de já ter esclarecido o tema do seu sustento pessoal, ele reafirma que assumirá suas próprias despesas, como sempre fez. Pois não vou atrás dos vossos bens, procuro a vós outros. Essa afirmação mostra que, diferente dos falsos apóstolos, sua prioridade eram as pessoas. A seguir, Paulo explica a oposição entre seus propósitos exclusivamente espirituais e os interesses materiais dos enganadores. Ele se considera como um pai que deve prover tesouros espirituais para a igreja e utiliza uma das mais belas definições de autenticidade pastoral de toda a Bíblia. Eu, de boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma. Apesar de ser sincero, Paulo está apreensivo quanto à forma que o receberão. Por isso ele pergunta: se mais vos amo, serei menos amado? Era uma forma de perguntar: será que vocês me amam da maneira que eu amo vocês? Segundo item, não vos serei pesado. Sutilmente, Paulo mostra que os coríntios foram enganados, mas não por ele, e sim pelos falsos mestres. Eles dedicam pouco apreço por quem os ama de fato. Caluniadores diziam que ele recusou o sustento porque tinha a intenção, ou seja, o dolo, de obrigá-los a uma coleta abusiva. Podemos deduzir o quanto foram dolorosas as acusações relativas à coleta que Paulo havia se empenhado para angariar recursos para os pobres da Judéia, que aparece lá em 1 Coríntios capítulo 16. Então havia pessoas deturpando essa recomendação de Paulo para esta coleta, dando a entender que ele não estava pedindo essa oferta para os pobres lá da Judéia, mas sim para ele mesmo. Estavam colocando em dúvida o caráter do apóstolo. Embora ninguém fosse obrigado a contribuir, era algo para toda a igreja. Os acusadores de Paulo disseminaram a mentira que ele estava explorando as igrejas, exigindo que lhe dessem dinheiro. Por isso ele os questiona: porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? E em seguida ele pergunta: porventura Tito, que foi o emissário de Paulo, Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Terceiro item: tudo para a vossa edificação. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Paulo mostra que só expôs sua trajetória como apóstolo para que soubessem que não está apresentando desculpas por erros cometidos, porque nunca ele explorou os coríntios. Falamos em Cristo perante Deus, de quem nada pode ser escondido, tudo para edificá-los. Apesar de tudo que trouxe à memória e ao conhecimento dos coríntios,
Paulo teme não os encontrar como gostaria. Teme que tivesse que agir com a severidade que eles não esperavam, especialmente se ainda estivessem entregues a contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Estava decidido a revisitá-los, ainda que Deus o humilhasse e que precisasse chorar pelos que cometeram pecados imorais e não se arrependeram. Isso nos deixa a pergunta: será que apesar de tudo que Paulo escreveu e ensinou àquela igreja, será que ainda assim eles estavam envolvidos no pecado de uma forma irremediável? E será que hoje, nós cristãos, também não estamos caindo no mesmo erro de Corinto? Será que apesar de todo o evangelho que nos foi anunciado, nós ainda não estamos envolvidos em contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos, corrompendo o evangelho de Cristo? É algo que devemos nos policiar, nos analisar, examinar a nós mesmos e fazer conforme a vontade de Deus. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. A evidência do poder de Cristo na fraqueza de Paulo demonstra que os verdadeiros apóstolos não eram aqueles que se gloriavam em sua própria destreza, e sim aquele que se gloriava no Senhor. Com isso, chegamos ao final da nossa lição de número 12 do Programa de Educação Cristã Continuada. E na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.